Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro aluno inaciano. Vamos dar início às nossas aulas de História com um assunto sobre o fascismo, que está na sua apostila de volume 2, capítulo A4. Ok? Vamos dar início. Bem, sobre o nazifascismo, a gente tem aquela ideia de regime totalitário. Professor Lucas, o que é um regime totalitário? É aquele regime em que o Estado ele tem poder total sobre as pessoas, né? O Estado ele manda nos indivíduos. É um tipo de governo em que as pessoas elas não têm as suas liberdades individuais respeitadas. Professor, como é que vai surgir esses regimes totalitários na Europa, principalmente na Itália e na Alemanha? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o contexto em que esses regimes totalitários eles vão aparecer. Eles vão surgir em um período entre guerras, entre 1918 e 1935, que vai ser aquele período em que você vai ter o final da Primeira Guerra e o início da Segunda, ou 37. Ele vai surgir naquele período entre o final de 1918, né, e 1937, que é o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Você vai ter entre guerras a crise do liberalismo, tanto ele econômico quanto o político. Você vai ter a crise de 29, que a gente estudou no capítulo anterior, em que essa crise de 29 ele vai acabar trazendo consequências muito ruins para a Alemanha, para a Itália, para aqueles países europeus que sofreram demais com a guerra e acabaram sendo derrotados. Ah, professor, mas a Itália, ela lutou do lado dos vencedores. Sim, mas a gente vai ver, a gente já viu anteriormente, a gente vai reforçar mais uma vez que a Itália, ela não recebeu os bônus de guerra. Ela saiu vitoriosa, mas ela não recebeu o saldo da vitória. Então ela acabou sendo prejudicada com a guerra. Beleza? A fragilidade no liberalismo econômico. Percebeu-se que com a crise de 29, o liberalismo ele não era uma fonte confiável na parte da economia. Você também vai ter a crise do liberalismo político, muito derivado da corrupção em que você tinha esse sistema. O parlamentarismo ele se mostrava um sistema em que a individualidade ele estava sobressaindo do coletivo. Muitas pessoas estavam lutando pelos seus interesses e não estavam, segundo a filosofia desses regimes totalitários, não estavam a serviço do Estado, e sim de algumas categorias e indivíduos. E tudo isso traz uma visão que esse período eles estavam deixando de lado a ideia da Alemanha, uma ideia de Itália mais forte, para ficar preocupado com questões individuais. Ok? Também você vai ter ameaçando essas ideias nazifascistas, né, o crescimento do socialismo / comunismo. Vide Revolução de 1918, que ocorreu de 1917, que ocorreu na Rússia. Você vai ter, do outro lado também, o crescimento do socialismo / comunismo. Vide a Revolução Russa de 1917, em que você vai ter uma Rússia saindo de um czarismo e entrando em ideias comunistas. E isso vai gerar o medo, sabe em quem? Em camadas médias, né, aquela classe média, e também nos grandes proprietários de indústrias. Eles vão ficar com medo de que esse socialismo, este comunismo, tire deles as suas riquezas. Então, essa classe média e essa classe mais industrial, de donos de indústria, eles vão se aliar ao fascismo. Então, é por isso que a gente vai dizer que o fascismo ele é o ideal de extrema direita e não de extrema esquerda. Porque ele se opunha ao comunismo, ele se opunha ao socialismo. Ah, professor, mas o nome do socialismo tem no partido nazista. Calma que a gente vai chegar lá, beleza? Então, vem aqui comigo. É interessante também a gente perceber algumas características desse regime. Professor, quais são elas? A gente deu uma listada aqui. Um dos principais é o anticomunismo. Eles tinham uma luta muito grande contra o comunismo, contra o marxismo,
contra uma ideia, inclusive até mesmo de oposição. Todos aqueles que eram oposição a esses regimes totalitários, eles eram perseguidos e mortos, mas principalmente aqueles que eram comunistas. O nacionalismo exacerbado. Professor, ser nacionalista é um problema? Ser nacionalista não é um problema. O problema é quando você tem um nacionalismo em que você não respeita o nacionalismo de outras nações. Você não respeita outras nações. Okay? Ocorreu inclusive no Brasil, se você lembrar, da Copa América que teve aqui. Na hora que tocou o hino do Peru, na final do campeonato, a torcida brasileira começou a vaiar. E aquilo foi um exemplo feio. Você não teve o respeito para com o símbolo nacional de outro país. Então você acha que apenas pode tocar o hino da minha nação. Pode apenas tocar... você tem que respeitar apenas os símbolos nacionais dos seus países. Do seu país. E não é assim que funciona. Você tem que ter um respeito mútuo. Tanto dos seus símbolos nacionais, quanto dos outros. Então o nazismo, o fascismo, eles não respeitam esse nacionalismo dos outros. Só é apenas o amor à sua nação. Amor à nação. E aquele amor mesmo exacerbado, que não lhe permite respeitar o outro. Um Estado centralizador e autoritário. Você precisa formar um Estado em que tudo gire ao redor do Estado. Você não pode permitir em que interesses individuais se sobressaiam ao interesse do Estado. Professor, isso é algo bom ou ruim? Bem, gente, quando você impede que você possa ter seus interesses individuais, você simplesmente não pode ter acesso a algumas coisas que lhe interessam. Exemplo, se o Estado lhe proíbe de fazer determinadas coisas que você gosta de fazer, exemplo, você está proibido de ir ao shopping. Professor, mas eu gosto de ir ao shopping. Não importa. Se o Estado lhe proíbe, é a vontade do Estado. Okay? Então, assim, o Estado lhe proibia vários segmentos sociais. Você não... Pronto. Uma das leis que foi proibidas, no regime alemão, era arianos casarem com judeus. Então, imagina você ser proibido de casar com quem você ama, por causa da questão étnica dele. Então, isso é algo muito sério. Beleza? Então, junto a essa ideia de centralização do Estado e autoritarismo, você tem a criação do culto ao líder. Né? Você tem o líder como forma maior de representação daquele Estado. Você tinha na Alemanha nazista Hitler, sendo o Führer, e você tinha na Itália fascista o Duce, representado pelo Benito Mussolini. Aqui no Brasil, a gente teve Getúlio Vargas, que a gente vai estudar em Era Vargas, em que ele se torna o grande líder do Brasil, né? O líder daquele período do Estado Novo, que a gente vai ver mais à frente. Uma construção da imagem do líder através da propaganda. Hitler e Mussolini investiram pesado nessa ideia de propagar uma imagem de líder forte, de líder que vai guiar essa nação rumo a um fim extraordinário, a um fim em que a Alemanha venceria tudo, a Itália venceria a tudo e todos. Um líder que ele é capaz de gerir toda aquela nação e tirar eles daquela crise em que foram colocados. Ok? Você também vai ter a imagem desse líder, a imagem desse partido sendo fortalecida através de grandes manifestações. Você vai ter passeios, desfiles, passeatas, todas elas engrandecendo a imagem do partido, engrandecendo a imagem do líder, do Duce, do Führer. Né? Você vai ter uma forma de fortalecer ainda mais a imagem do líder. Se você for na sua apostila, você vê inúmeras fotos de Hitler abraçando crianças, mostrando ele como o líder daquelas crianças, ele como pai da pátria, um pai amoroso com o seu povo. Construções também de obras e edifícios. Professor, por que é tão marcante isso? Porque a construção de obras e edifícios públicos, eles vão dar emprego ao povo italiano, alemão, português e espanhol, fazendo com que eles saiam do desemprego, tenham entrado dentro do mercado, tenham emprego, consigam um pouco de dinheiro e façam construções remetendo à grandiosidade
a suntuosidade do seu líder, da sua administração, beleza? Você também tem a construção da imagem desses partidos através de símbolos. Você tem a suástica do nazismo, que é altamente conhecido. Você lembra de nazismo, você associa logo a imagem da suástica. Né? E você, professor, no nazismo é a suástica, e no fascismo é o feixe. Né? É formado por um machado. Né? Esse machado ele representa o Estado, a força do Estado mesmo, de poder atacar, e o feixe representa o povo, uma nação. Imagine, um feixe é um graveto. Um graveto sozinho, ele consegue ser quebrado. Mas todos os gravetos juntos, você já sente mais dificuldade em quebrá-lo. É isso que sai aquela ideia de que o indivíduo sozinho, ele não consegue ter força. Ele não consegue fazer um Estado forte. Mas todos eles se unindo em favor do Estado maior, eles não são quebrados. Então você percebe que há toda uma construção de imagem, toda uma preocupação que faz com que o povo, os indivíduos, abram mão da sua visão de indivíduo e se preocupe com o quê? Com o Estado. Que o Estado ele tem que ser maior, tem que estar acima de tudo e de todos. Ok? Continuando aqui. Continuando aqui, a gente vai ter também a criação de uniformes. Não é à toa que os fascistas italianos eles vão ser conhecidos como os camisas negras, porque eles andavam pelas ruas de Roma, né, na Itália, com as camisas negras. Aqui no Brasil também você vai ter o pessoal do integralismo. Quem compunha o integralismo, eles vestiam camisas verdes e eram conhecidos aqui no Brasil como camisas verdes. Professor, quem era o integralismo? Integralismo foi um movimento fascista que você vai ter aqui no Brasil durante a década de 30. Isso a gente vai ver um pouco mais no governo do Getúlio. Ok? Métodos eficazes de convencimento. Então, o fascista, os nazistas, eles utilizavam-se muito de publicação de mentiras. Né? O Goebbels, o ministro da propaganda alemã, ele vai dizer que uma mentira contada 1000 vezes, ela acaba se tornando uma verdade absoluta. Então, através da mentira, através desse convencimento eficaz, os alemães eles conseguiam fazer uma propaganda enganosa de uma necessidade desse Estado maior sobre o indivíduo e fazer uma propaganda, uma contra-propaganda dos seus inimigos. A ideia do unipartidarismo. Você não vai ter mais vários partidos políticos formando o cenário político daquele país. Na Itália, você vai ter a redução apenas para um único partido, que é o partido fascista. E na Alemanha, você vai ter também a redução de toda aquela gama de partidos em apenas um partido, que é o Partido Fascista. Perceba que o único partido que pode existir é o partido dos líderes, o partido do Führer, do Hitler, e o partido do Duce, do Benito Mussolini. Você também vai ter um expansionismo territorial. Que expansionismo territorial é esse, professor? Você ganhar territórios, aumentar ainda mais o território de influência, né, e de conquistas que esses países vão ter. O Hitler ele vai jogar a ideia de espaço vital. Ele pretende conquistar as outras nações ao redor da Alemanha. Para quê? Para que a Alemanha ela pudesse crescer ainda mais e ter muito mais espaço para quem? Para os povos arianos. Tudo isso a gente vai ver um pouco mais quando formos falar sobre nazismo. E também a ideia do militarismo. Tudo isso aqui ele só vai ser conseguido ser posto à prova mesmo com a força dessa ideia mais militar, dessa ideia mais repressiva sobre a oposição, utilizando muito de elementos militares. Ok? Então, meu querido aluno, essa é a explanação que a gente vai ter sobre fascismo e nazismo. Espero que tenham compreendido, né, toda essa construção do porquê que eles vão chegar até o poder. A gente vai ver um pouco mais na prática nas nossas próximas aulas. E para casa ficam as páginas 35 e 36 da apostila A4.
bons estudos e até a próxima. Abraço!